Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir essa live depois sobre o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Estamos finalizando o livro, hoje é a penúltima live e o princípio 6, a regra dos 20 segundos. Greta já está aqui conosco, vou convidar ela para entrar. Esse livro é incrível. Vê se deu aí, amiga. Como transformar maus hábitos em bons hábitos, reduzindo os obstáculos para a mudança. Eu já aceitei, por que será que não está indo? Oi, Aí, bom dia! bom dia. Mudanças, né, amiga? Mudanças. Tô vendo que você está em outro cenário hoje. Estou em outro cenário. E tá Mudamos tudo de casa, tá muito gostoso. Comecei hoje todos os atendimentos também, tudo online nesse espaço novo. legal. Ontem foi presencial, hoje foi online, mas é gostoso, é muito bom. Sim, mudar é bom. Eu gosto. Eu gosto. E, e aí? Ah, então, já que nós estamos falando de mudança, né? Vamos à regra dos 20 segundos. Mudança de hábitos. Mudança de hábito. Nossa, que Muito dizer desse legal, capítulo, né? Eu muito comecei a legal. ler esse capítulo lá já tem uns 15 dias, né? Sim. Então, eu acabei retomando algumas coisas hoje para relembrar aqui. E que incrível, né? Muito legal, porque é a prática mesmo, não tem jeito, né? A gente pensar assim, que tudo que a gente passa a fazer na nossa vida é uma questão do quanto você faz, do quanto você treina, do quanto É. se torna um hábito mesmo, né? Que a gente repete com frequência ali mesmo, é o que acaba se tornando mesmo um comportamento nosso e não tem jeito, né? Então, como a gente deve ficar atento a isso, o que A é nós, que eu aos estou nossos repetindo, comportamentos e o que né? eles geram em nós, né? O Porque ele que eu dá, estou ele dá repetindo? exemplos, ele dá exemplos aqui que são muito comuns em nós, né? Quando ele fala da televisão, que é coisa fácil, que tá ali, ao alcance a qualquer momento. Aí, a hora que você vê, você ficou horas na televisão, desperdiçando esse tempo, né? E são coisas que vêm fáceis, né? Assim, enquanto eu estava lendo, eu tinha lido também ele um pouco, depois eu fui retomar para dar uma lembrada para a live de hoje. Eu estou aqui lendo, com o notebook aberto algumas coisas, e aí essas distrações, né, que acontecem na vida da gente. E como é importante a gente desativar algumas coisas para não ter essas distrações mesmo, né? 10 E você ter o abas foco no teu abertas. objetivo, que ele fala, né? O lance do violão, a história que ele traz dele com o violão, né? Tudo assim, Muito. muita prática, né? Do que a gente está fazendo, do que a gente quer. Ele começa aqui, gente, falando no capítulo, né? Um pouco sobre a psicologia positiva, né? Ele sempre está retomando, né, os Sim. princípios da psicologia positiva, porque na verdade esse, essa regra dos 20 segundos faz parte desse estudo da psicologia positiva, que vem provar para a gente que a felicidade ela é anterior ao sucesso, né? Então ele vai retomando algumas coisas e incluindo nessa fala dele, né? O quanto que a gente está esperando a felicidade como um resultado e não como uma rotina, né? Como a vivência. E no capítulo anterior ele já tinha citado, né, o poder do hábito, que é do Charles Dung, que vem exatamente numa pesquisa incessante para mostrar para a gente o poder
que os nossos comportamentos transformados em hábitos têm nas nossas vidas, a sua importância e os seus problemas, né? Porque é muito importante você automatizar seu comportamento, mas também é muito ruim quando esse comportamento não é saudável, né? Não é adequado. E como os comportamentos não saudáveis são muito prazerosos, e no Poder do Hábito ele fala exatamente isso, que o que fixa os nossos comportamentos são as recompensas, né? O quanto de hormônio e dopamina isso cai no nosso corpo, gera no nosso corpo, e a gente acaba tendo mais hábitos ruins do que bons, né? A gente corre o risco de ter muitos hábitos ruins, né? E uma outra coisa também, que o nosso corpo, ele quer descanso, né? Ele quer homeostase, ele quer zona de conforto. Então, Fácil, criar, né? criar hábitos é um objetivo do nosso organismo, do nosso sistema nervoso. Então, é rapidinho que ele vai proporcionar, né, estabelecer que a gente tenha essas coisas automatizadas, porque aí a gente gasta menos energia. E aí, aqui nesse capítulo, né, nesse princípio, ele vem falar, bom, então se tudo isso que nós vimos no princípio anterior, que a gente tem uma tendência à zona de conforto, que nós temos uma tendência a comportamentos repetitivos, que nós temos uma tendência a ficar No tempo, acomodado. né, no acomodado, vendo aquelas coisas por horas, Sim. fazendo aquelas coisas por horas, porque, né, principalmente coisas que a gente não precisa pensar tanto, refletir Isso é tanto, ou gastar energia fácil, né? corporal. Como que a gente sai dessa? Né? Como que a gente consegue, no nosso dia a dia, criar alguns métodos e estratégias ali para que a Isso. gente não caia nesse vício de estar sempre fazendo isso no celular, na televisão, nos e-mails, né? Nas publis da vida, porque além de tudo, ele não fala de publicidade aqui, mas o que a gente cai quando a gente vê, a gente tá vendo uma roupa, Sim, tá vendo um sim. tênis, né? É que o E aí ele vem livro falar não dessa tinha regra dos tanto 20 ainda essa segundos. coisa da internet, né? Ele foi escrito mais ou menos ali na pandemia, mas ainda não era tão forte as redes sociais, nesse sentido de hoje ser tão destruidora, né? Com relação à nossa vontade de crescer. Porque tem o marketing das redes sociais é que você Uhum, trabalha nas redes sociais, uhum. né? Então, antes, ficar no Facebook, sei lá, no Era Orkut, era uma, realmente perder tempo. Era era realmente realmente perfeito. É, distração, né? Reconhecido como distração. Mas agora é hoje, vendido muito como uma forma de trabalho, né? Você trabalha na internet, você trabalha isso. nas redes sociais, você está divulgando seu produto, seu serviço, né? Tem até a rede lá, o LinkedIn, que é uma rede para você Para se trabalho, conectar com né? pessoas do trabalho. Então, na verdade, essa venda dessa rede social nessa forma faz com que a gente até se sinta mais confortável em ficar muito tempo E aí a nessas gente redes. continua ali, né? Porque antes disso, quando eu recrutava e selecionava pessoas e a rede social não era nesse nível, né? As pessoas, ficar na internet era um problema. As Vai perda pessoas, de tempo, né? no trabalho a gente era mal visto, muito mal visto, né? Se você estivesse acessando um e-mail à toa, não sei. Então, e agora é meio que aceitável, né? Então isso dificulta mais ainda, porque daí a Por gente isso não que a gente tem que ter o culpa, não autocontrole, que sei. ele também traz, né? Essa questão do autocontrole ele traz em todos os capítulos, a importância desse autocontrole. Mas eu acredito que a maioria das pessoas tem que perceber onde o calo está apertando, né? Assim, vamos pensar. Porque, assim, todo mundo tem maus hábitos. Como que a gente pode E que mudar? E as incomoda de pessoas verdade, né? O que que realmente incomoda. está Então, causando você tem que ter um problema. objetivo
né? Quando ele fala aqui da questão do violão ou de você quer emagrecer, você quer fazer um exercício físico, coisas que às vezes a gente quer fazer, que sabe que vai fazer bem pra gente. Mas aí a gente fica procrastinando, a gente fica nesse lugar de acomodado, porque é mais fácil, deixa desse jeito mesmo, né, e tal. Então, como que a gente transforma esses maus hábitos em bons hábitos? E aí, quando ele fala, para você conseguir ter essa mudança, né? Para você conseguir realmente conquistar aquilo que você deseja conquistar, né? Seja lá qual seja o seu objetivo, né? Mas você ter o foco no seu objetivo, reduzindo os obstáculos para você conseguir alcançar aquilo lá que você deseja. Então, assim, quando ele traz a parte prática, né? É muito interessante, porque a gente sabe que tudo, a gente já sabe, a gente já falou aqui em outras lives, né? Que o nosso cérebro ele vai se adaptando. A neurociência hoje vem comprovando isso. E é interessante aqui, porque qual parte que ele fala, Dani, do estudo que já faz tantas décadas e agora a neurociência está comprovando isso? Você lembra qual página que é? Mas Não, eu ele fala lembro do sobre isso, estudo, mas não lembro onde está, não. né? Que ele fala exatamente sobre isso, que assim, que a neurociência ela vem comprovando algo que muitos anos atrás já se falava, né? Mas não tinha uma comprovação científica com a questão que o nosso cérebro ele vai se adaptando àquilo que você vai criando. E o mais legal disso é que antes, até quando ele fala desse estudo, que agora eu não lembro a página exata, mas quando ele fala desse estudo aqui nesse capítulo, é muito interessante porque ele fala assim que de tudo que ele estudou, o único erro dele, isso é muito legal, né? O único erro desse cientista, deixa eu ver se eu acho aqui, foi que ele achava que o cérebro só se moldava aos jovens. E hoje a neurociência vem comprovar que nunca é tarde quando você quer mudar. Sim, Eu achei muito tem isso, né? legal isso, porque a gente escuta isso às vezes os mais experientes, não vou falar mais idosos, mais experientes na vida, de que, não, eu já tô velho para isso. Imagina, sempre assim, não vou mudar, né? E esse estudo É, comprova que, na realidade, não existe mais, não existe mais essa história de que o seu cérebro fica daquele jeito e não vai mudar. Ou se só muda quando você está em desenvolvimento, né? Neurocerebral com relação a você, uma criança, um adolescente, um jovem. Não, a neurociência vem comprovando que não existe mais isso, né? Depois dos 20, não tem mais idade. Pode, qualquer um que quiser mudar, se quiser adaptar-se a uma nova forma, é, novos hábitos na sim. vida, é capaz de. É possível em qualquer É momento. O que possível. acontece, que eu Exatamente. acho que era por isso também que essa, essa ideia dos jovens é que assim, quando você não tem a formação de determinados hábitos, criar esses hábitos é mais fácil do que mudar os hábitos. Né? Sim, Então, sim, sim. né, eu acho que quando a gente é mais velho, deixar rotinas, deixar hábitos que a gente tem lá de anos, é muito mais complicado porque a sua mente trabalhou esse Já está conhecimento. adaptada. Porque se tem uma coisa que a neurociência também tem provado constantemente, é que não se desaprende uma coisa. Né? Às vezes eu escuto muitas pessoas falarem assim: olha, você precisa desaprender tal coisa para conseguir novos comportamentos, novas atitudes. Mas, gente, não é você não tem como você desaprender, você tem que deixar de fazer uma coisa. É Mas aprender novas coisas. desaprender, não tem como, E aprender né? novas coisas, E né, Dani? aprender Quando a novas gente fala das coisas. crenças, Então, né? por exemplo, Tudo se que a um gente caminho, cria. ele dá um exemplo aqui de um caminho que a moça, o cara fazia e passava todo. Ele seguia um caminho para o trabalho, para casa, e passava na frente de uma conveniência lá, de um lugar, e toda vez ele parava para Caramba. comprar um biscoito, um negócio que não era saudável para ele. Mas quando ele viu, ele já estava fazendo isso, porque ele criou o hábito Sim, de todos os dias parar neste lugar. Para ele deixar
esse hábito, ele mudou o caminho para casa dele, porque daí ele não tinha o gatilho do hábito. E pode ser que se ele passe lá hoje por aquela rua, ele ainda sinta o desejo de parar. E se ele parar naquele lugar, ele vai ter uma facilidade para retomar o hábito. Gente, cigarro, bebida, por que que o AA é tão incisivo como com a ideia de que não coloque o álcool na boca, não faça isso. E se você fizer no dia seguinte, só por hoje, e siga. Por quê? Porque uma vez que você aprendeu a beber, uma vez que você aprendeu a fumar, uma vez que você entendeu que aquilo é prazeroso para você, o seu corpo vai ansiar por aquilo. E Você aí, coloca na a hora que boca, você vai de novo, rapidinho volta tudo. rapidinho volta. Às vezes não volta na primeira vez. Mas se a pessoa fala, eu consegui, olha, tomei ontem, me comportei, né? Acho que hoje dá para eu beber. Passa dois, Aí acho já que hoje dá voltou. para eu beber. Quando você vê, você está bebendo todo dia de Já novo, voltou de novo. É. né? Por quê? Porque a sua mente, o seu corpo, ele já criou aquilo, né? Então, por isso que ele é tão incisivo nesse princípio aqui, de que a gente precisa sim dificultar os nossos hábitos, né? Que a regra dos 20 segundos aí é que se a Sim, gente conseguir desviar a nossa atenção para outra daquilo, coisa. sair daquilo por 20 segundos, a gente já não vai mais fazer aquilo. Então, né, que é a história da TV, que é a história que é até mesmo a questão de comer coisas ruins. Se você não tem aquilo na geladeira, se você não passa por aquele caminho, se você dificulta, não deixa. Por isso que eu não durmo com o celular do lado, né? Por isso que eu evito esse tipo de coisa. Porque se eu deixar numa distância que eu vou ser obrigada a levantar para pegar, eu não vou Eu já levantar para pegar. levantei, né? Se eu tiver. Então, são coisas assim que realmente, né, a gente passa a deixar de fazer, porque a gente. Por exemplo, se você não tiver uma bicicleta, por mais que você queira andar de bicicleta, você não vai andar de bicicleta. Então, ter uma bicicleta já é, mas não é suficiente, tá? Mas já é um motivo, né? Já tá lá, uma deixa, facilitando a sua vida. Uhum. Eu acho interessante a gente falar um pouquinho do que ele traz aqui sobre a força de vontade, que não é o Uhum. caminho, não é o melhor caminho. Por quê, Nossa, né? eu fico Eu tão achei brava com muito isso, amiga. interessante ele falar isso nesse capítulo, porque a gente sempre fala assim, não, você consegue, tenha força de vontade, você consegue, tenha força de vontade. E é o que ele traz aqui, com relação a essa força de vontade, como algo muito pesado, né? Assim, é aquela coisa assim de não ser tão leve fazer, né, Dani? Sim. Que é com muito esforço, ele traz, né? Então, aquilo que tiver com muito esforço, por exemplo, quando ele fala dos 21 dias do violão, né? Ele se esforçou tanto para tentar tocar o violão, que ele falou, vou tocar por 21 dias até que eu entenda que é isso que eu vou fazer e tal. E a cada dia ele fazia um quadrinho para que assim afirmava que ele Um estava fazendo cheque, aquilo, né? né? Um cheque. Oi? Tipo um cheque. Realizei, né? É, Checklist. Um realizei, cheque na realizei, lista. realizei. E aí, o que que ele traz? Que depois disso ele não conseguiu, ele ficou frustrado, ficou com raiva, né? Porque ele fez um esforço muito grande para conseguir fazer aquilo, né? E aí, depois que ele aprendeu um pouco a respeito de que essa força de vontade não é o melhor caminho, né? E que é exercitar a força de vontade, né? É assim, então tá, então eu quero fazer isso, mas qual é a forma que eu vou fazer isso? Que seja gostosa para mim, prazerosa para mim e mais tranquilo para mim. E aí ele vai falando um pouco desse processo, que é a questão onde entra o caminho da menor resistência. Por quê? Porque aí ele foi aprendendo o quê? Então tá, eu vou deixar o violão no caminho. Então eu vou chegar, fico ali um pouquinho, brinco um pouquinho, porque está no caminho, estou olhando ele, né?
assim o tempo todo para mim. E devagar eu vou pegando, aí a hora que ele foi percebendo, ele já estava tocando de novo, né? Então, a gente fala muito dessa questão É da. que ele encaixou, né? Eu acho isso muito importante, porque Sim, a, a- é que a gente está falando, tem algumas coisas que são hábitos angulares, né? Que são hábitos que proporcionam outros hábitos. Então vamos pensar assim, quando você resolve se exercitar, é muito comum que você melhore sua alimentação, seu sono, várias outras coisas, porque aquele hábito angula, né? Te dá a abertura ou até mesmo te cobra a outros hábitos. Então, quando a gente. O descansar, o relaxar, é um hábito angular, né? Porque vamos supor, ele chega lá, ele relaxa com o violão, ele é se sente prazeroso. bem. Então, esse fazer esse hábito gera outros hábitos, né? Como, por exemplo, ter sair dali e não querer se envolver com coisas que ele vai esquentar a cabeça, que vão Sim. estressá-lo, porque esse comportamento já vai gerar outro. Então, isso também é bem interessante para a questão da mudança, né? Porque você vai facilitando, um hábito facilita o outro. Isso. Vai ajudando no caminho, né, da realização daquele lá que você quer. E não só focar na E não só. realização. É, Eu acho interessante porque é realmente um caminho para, né? Então eu quero tocar meu violão. Porque, mas o que eu estou como que eu buscando não é só tocar facilito violão, isso? né? Como que eu facilito esse caminho para tocar o violão? O que eu coloco por aqui que vai me ajudar a tocar esse violão, né? Então, assim, são coisas nesse sentido. Ele traz o violão como um exemplo muito bacana, né? E com relação à televisão, que ele fala que a gente está tão acostumado também, às vezes a gente chega em casa, ah, eu vou dar uma relaxada. Você liga a TV, porque tá ali, tá fácil. Aí o que que ele Tem que ficar fez? Ele escutando, né? Às tirou, vezes só aí quer ele escutar. tirou as pilhas do controle e chegou, aí ele tentava ligar e estava sem controle, ele Ele sabia que ele tinha feito deitava, esse né? Ele exercício. deitava no É. sofazão. Aí quando ele percebeu, ele estava voltando a ler livro, né? Em vez de estar numa televisão, Só que né? Então, porque ele deixou de fácil acesso o livro exatamente. e dificultou o A controle TV, remoto. Então, quando né? ele via, ele era obrigado. Por isso que eu falo, tem que estar acessível, cara, tem que estar Sim, acessível, né? Eu falo que livro para mim é um negócio assim que eu estico o braço, ó, né? Tipo, eu tenho livro no consultório, eu tenho livro aqui. Eu estico o braço, é isso que eu faço. Eu estico o braço, e começo a ler, né? Então, você tem ali uns minutinhos, você, né, entre um atendimento ou outro, ou que você estica o braço e faz. Agora, você vai levantar e ir lá na biblioteca pegar um livro? Você vai, né? Então não adianta. Você quer melhorar, a pessoa quer melhorar a alimentação dela, mas a geladeira dela só tem fast food, só tem, só tem congelado, né? Só tem coisa não tem rápida, coisa coisa que rápida. desembala. Então não adianta, gente, sabe? Ah, mas fazer a compra saudável no supermercado é suficiente? Não é suficiente, né? Não É é só aquilo que ele fala, não isso, adianta, não é mas só isso. É o agir é diante um disso. conjuntinho, né? Quando a gente fala assim quando ele traz aqui, né, a questão da força de vontade, que eu falei até que me irrita muito isso, é porque as pessoas tratam. Outro dia eu até escutei eu sigo uma nutricionista aqui que ela foi obesa e hoje ela luta contra, A né, não a voltar. obesidade, e ela foi ser nutricionista e ela é muito criticada por ser, né, acima do peso. Mas eu sigo muito ela porque eu gosto de realidade, né? Pessoa que realmente precisa da nutrição para conseguir. Não é uma pessoa que tem biotipo magro, que a vida inteira Uhum. foi magra. Não, ela enxerga a nutrição como realmente uma ferramenta de saúde e tal, né? E ela coloca uma coisa que
A vida inteira ela escutou isso. A vida inteira ela escutou: você não tem vontade de emagrecer. Você não tem vontade de fazer. E ela falava: é a coisa que eu mais desejo na minha vida. Mas eu não tenho, eu não consigo. E esse eu não consigo era justamente por quê? Porque ela tinha hábitos que não eram saudáveis, porque ela tinha pensamentos distorcidos sobre a alimentação, como crenças de que eu mereço comer, né? Eu mereço, tive um dia difícil, então eu Eu posso mereço ficar comer, que são aqui, eu coisas posso ficar desse distorcidas, como jeito. se fosse compensar, né? Compensações, projeções. Então ela foi trabalhar essas coisas para ela conseguir. Então não é que ela tem mais vontade de emagrecer do que ela tinha antes, ela tem a mesma vontade. Ela Só que hoje ela agiu tem diante dele. técnica, hoje ela tem consciência, hoje ela tem estratégias diferentes daquelas, né, que ela usava, porque ela ensinou o corpo dela, ela foi ensinando. Então é isso, gente. Sabe, nós só chegamos onde nós chegamos, nós só temos os hábitos que nós temos porque em algum momento nós aprendemos isso. Então foi sim nos inserido essas coisas, nós inserimos isso, né? Então, se nós inserimos, nós podemos aprender outras coisas também nesse lugar. O que ele deixa claro é que não é fácil, né, Greta? É, Por ele isso que fala ele isso, que a fala que é resposta resistência, né? Que nós temos é a resistência. resistência mesmo, porque é mais fácil para a gente ficar no que está acomodado, o que traz o não movimento, a inércia, é mais fácil. E a gente é atraído o tempo todo para isso, né? Aí ele até fala aqui nesse capítulo sobre o quanto existem essas ofertas de tudo, é supermercado, é rede social, tudo, tudo fácil, tudo Entrega. fácil, né? Gente, que entrega. Isso daí foi Isso a é coisa bem legal. mais cretina para os nossos maus hábitos. Nossa, Porque muito, a gente total. sempre teve que ir em busca, né? Se locomover, É. ir até o lugar, muitas vezes tem que se trocar, se E agora tá tudo arrumar. fácil. Agora, gente, você tem tudo, é farmácia, tudo que você pode imaginar chega na sua casa. E você não precisa nem, Fazer mais né? Você não precisa sair para nada. trabalhar. É. Então, né? Isso daí é uma coisa muito E o tentadora quanto mesmo. isso mina, né, os bons hábitos. E E olha, nós a gente está adoramos, falando né, Greta? Que o fique claro que quê? nós gostamos dessas facilidades. Sim, Nós mas é ter adoramos essas facilidades, consciência mas a gente tem que disso. usar a nosso favor. Como a gente usa a nosso favor tudo isso, porque a gente tem consciência de que isso também É acaba. útil. Ontem eu teve reunião de pais na escola, e eu também sou professora, como você sabe, né? E teve uma mãe que falou Parabéns, assim: tem um aluno que inclusive, ele. para Ah, é, nós. parabéns pra você Parabéns para também. nós. E aí ela tá falando que não sabe mais o que faz com o filho e tal, porque o filho não faz nada, só fica em casa na TV, ou no celular, ou num videogame. E aí Vai eu falei, fazer não, o quê? eu só perguntei, ele faz algum exercício físico? Ah, ele não faz, né? Eu falei, olha, tentar inserir alguma outra atividade para ele sair de casa, né? Para ele olhar as coisas para fora, para ele ter esse contato, porque isso, gente, já também é assim comprovado o quanto sair, né, de um espaço, criar novos hábitos, criar novas coisas, ajuda na criatividade, diminui a procrastinação, né, nos Melhora a tornam mais ansiedade. ativos, melhora a ansiedade, melhora um monte de coisa, né? E ainda falei para ele, faz uma experiência, bate um papo com ele. Aí ele fala que nunca dá certo, que nunca gosta, que não gosta de nenhum exercício, que não gosta de fazer nenhuma atividade física. Então eu falei para ela, eu falei, olha, fala para ele que você vai fazer uma experiência por Nenhuma, seis né? meses, Nenhuma. sabe? Por 6 meses você vai fazer, daqui 6 meses a gente conversa de novo. Sabe, assim, a gente tem que buscar
Isso. Não é você, quando ele fala também, né, aqui que eu achei bem bacana, né? Essa coisa de tanto do exercício, quanto tocar um violão, quanto a questão de uma dieta. Por que que dieta radical não dá certo? Que é radical. Porque ela é radical, né? Por que que Não tem que ser o 8 hábito ou do exercício 80, não tem que também? cortar tudo. Oi? O hábito do exercício também, se exercitar também. A pessoa, É, então não adianta você chegar lá e fazer tudo de uma ela vez. não quer, Vai, é, ela não quer pegar e falar assim, não, eu vou fazer uma caminhada para começar. Não, é, ela quer entrar no CrossFit, né? Ela quer entrar num negócio intenso que ela vai se matar no primeiro dia, no outro ela não levanta da cama porque tá doendo até a alma e ela já desiste na primeira e já semana. quer ter o resultado daquele cara que ela viu Ah, é, nas redes tem isso sociais, também. o corpo Se ali, ela pesar, e esquece quem é. gente, Então, é mudança de vida, né? exatamente. É você mudar, é você virar a chave para algumas coisas, né? Assim, e você Respeitar criar o hábito o todos os processo, dias de coisas, exatamente, respeitando o processo todo dia um pouco, né? E quando ele falou da academia aqui, né, também, dormir com que a roupa da ele dormiu Eu com a não, roupa, eu exatamente, não essa parte que consigo eu me tô vendo aqui. imaginar dormindo com uma roupa de academia apertada. Ai, senhor! Mas eu fiquei pensando, É, é uma durmo com a boa. sua roupa de ginástica. Porque, Greta, eu só vou caminhar, geralmente eu vou caminhar quando eu acordo, coloco a roupa e saio. Se eu tiver qualquer outro compromisso, vamos por, eu tenho que passar na clínica e atender uma pessoa. Aquele dia para mim é difícil eu caminhar naquele dia, porque depois que eu coloquei outra roupa, me maquiei, fiz qualquer outra coisa, eu fico pensando assim, nossa, se É, eu fizer atividade física agora, eu vou ter que tomar banho correndo para para ir para me a arrumar de faculdade da novo, aula. entendeu? Então, sempre que a gente puder facilitar, e mesmo assim eu ainda vou, viu, gente? Ainda eu falo que é mais difícil para mim, mas muitas vezes eu acabo fazendo porque eu já tenho, meu corpo já pede algumas coisas, né? Ele fala, né? Nossa, você tá 3 dias sem caminhar, você tá, né? Ele já vai te Você vai incomodando, sentindo, né? né? Você vai ficando incomodado com aquilo porque é um hábito. Sim. Mas é por isso que ele fala, Essa coisa facilitadores. da roupa é bem interessante, porque lógico que ele não continuou sempre assim. Foi até o cérebro dele entender que todos os dias ele ia acordar e fazer exercício, né? Então, para facilitar o objetivo que ele tinha de fazer o exercício. Exercício, Por isso que ele faz né? Deixa esse a é o roupa caminho, no né? jeito, deixa o tênis no jeito, O poder de um né? tênis, né, pessoal? Uma coisa que, uma atividade, uma rotina que eu acabo sugerindo para os meus pacientes que não conseguem ir de manhã, por exemplo, caminhar, que levem a roupa deixem a roupa no carro, Sim. por exemplo, para ir para academia. Ao invés de vir para casa, se trocar e então ir para academia, que daí você tem, né, as distrações da casa, você chega em casa e começa a limpar uma coisa, começa a guardar outra, vê o sofá e deita. Então, já levar para o trabalho o tênis, a roupa, porque daí você sai pronto do trabalho, então você já chega na academia, você se troca, aquilo já é um gatilho para você ir, né? Se Sim. você for para a sua casa, as distrações da sua casa podem sim, pelo menos até você criar esse hábito, até você conseguir, né? E mas o Greta, a gente sabe que a vida das pessoas é uma loucura e que nem sempre dá para fazer o Mas é exercício todo para dia, todo nem mundo sempre, isso. Ele até fala né? aqui no caminho Nós para a não estamos meditação, ele falando, fala dessa correria que está todo mundo. Parece que nunca tem tempo suficiente para fazer tudo o que quer fazer. Por isso que é um pouquinho todo dia. Olhar para isso um pouquinho todo dia, para aquilo que você deseja atingir, porque o seu cérebro vai entendendo que aquilo um pouquinho todo dia vai ter um resultado lá na frente, né? e também nós não estamos falando que tem que fazer essas coisas, nós estamos falando se o seu Não, a gente está dando os objetivo exemplos de coisas aqui
que a gente Seu sabe que objetivo fazem é bem. fazer uma atividade física, Sim, se o seu sim, objetivo é acordar mais cedo, se o seu objetivo é chegar em casa e ler um livro e não assistir uma televisão, então é nesse isso, sentido, é criar métodos ali que facilitam que o seu novo hábito seja inserido e que dificulte que os velhos hábitos continuem acontecendo, né? Então, sim, quando você tira a pilha do controle remoto, quando você deixa. Tem uma coisa: computador ligado 24 horas. Isso é chamariz. Pessoas que trabalham em casa precisam desligar o computador em desligar. determinados horários. Sabe? Desliga, não põe modo de espera, não. Vai lá e desliga, porque só de pensar que você tem que esperar o computador ligar, você já fala, não, não vou mexer nisso agora. Então, sim, né? É uma coisa que ajuda. Então, dificultar as distrações e facilitar os hábitos que você quer. Sim, essa foi uma das outras partes que a gente falou. Dos 20 segundos a gente também já falou. A roupa de ginástica também. Sim, eu tô com Eliminar o dificuldade escolha aqui com o meu de fone. energia de ativação. Determinar as regras de engajamento. Página 172. Estamos chegando no final do capítulo. Com tudo isso Sim, que a gente está falando, na verdade, né? Assim, como é importante a gente determinar aquilo que a gente quer e como a gente quer atingir de uma maneira fácil, né? Então, assim, pensando naquilo que ele traz de estratégias, né? Você quer ter um objetivo, colocar o comportamento desejado no caminho para aquilo que você quer atingir, né? Para que esteja no caminho e não fique tão difícil de você acessar aquilo que você deseja. sim, E aí, determinando as regras do engajamento, ele dá uma resumida um pouco de tudo isso que a gente falou, né, Dani? sim, né? Ele coloca que é como se para você conseguir manter, né, você ir fazendo um pouquinho dessas coisas que ele colocou para que seu propósito aconteça. Então, você precisa se engajar com esse propósito. Sim. Então, facilitar as coisas, dificultar o que você não quer mais fazer, né? Então, ele traz aí algumas regras que você vai acabar criando de formas para que esses hábitos sejam mais realizados e outros menos realizados, né? Oi, Vera, Então, bom dia. ele até coloca, né, para a gente colocar assim, ó, porque ele dá um exemplo anteriormente Muito bacana, aqui do muito cara bacana. que Queria ser mais gentil, né? ele coloca como essa, mas não ia falar disso não, ia falar que ele tinha citado anteriormente uma regra, uma situação das distrações da internet, né? Hum, Que quando o cara ligava o computador, a primeira coisa que aparecia na página o e-mail. principal era o jornal lá com as notícias. E que ele ia de uma notícia para outra, depois ele ia ver os e-mails, nananana. E que, né, que a primeira regra que eles estipularam ali para ele melhorar isso daí foi exatamente ele parar de não ter isso. Não ter essas janelas, né? Não ter De essa. notícias, não deixar aberto o e-mail o tempo todo, porque senão ficava tendo a notificação de que tinha chegado e-mail a toda hora, ele se distraía e mudava o que estava fazendo, né? E mudava o foco. E Exatamente. acontece muito isso, né? E aí Eu não, eu, eu não tenho meus aplicativos no celular, tudo que eu tenho é silenciado. eu também. Eu recebo notificação, mas não é uma notificação Eu, que tudo, fica pop-up, assim, né? Que fica. É tudo mais meu é quando tá silenciado. bloqueado, mas eu não. Tem conversas arquivadas, silenciadas, tem um monte de coisa assim. Aí quando eu paro, aí eu olho, assim, né? Para não ter que ficar isso chamando atenção o tempo todo, porque isso realmente é uma distração e a gente muda totalmente aquilo que a gente está fazendo. E aí depois a gente tem que retomar e isso você perde um tempo, né? Assim, diante disso.
tudo. Esse foi um dos exemplos que ele deu, né, das notícias de jornais e e-mail. E o outro exemplo que ele finaliza o capítulo é sobre esse cara, né, que ele queria Ele ter queria uma postura mais ser mais alegre, ele gentil. queria ser mais gentil. E aí foi interessante, porque aí aqui nesse exemplo ele fala sobre a questão do esforço, que a gente não tem que fazer isso com muito esforço, né? Então, qual é aí o caminho que pode ser mais leve, né? Qual Para é o você caminho mais trabalhar a sua simples? resistência, qual que é o caminho mais simples. E aí, depois de um tempo indo pelo caminho mais simples, mas fazendo um pouquinho por dia, ele foi percebendo que ele já tinha mudado muito o seu jeito de ser. Então, não adianta a gente exigir da gente uma mudança grande sem perceber que são as pequenas coisinhas que a gente faz, vai ter um resultado lá depois, né? Que é essa questão do hábito mesmo. Então ele fala exatamente isso, que nesse caso desse cara, a primeira regra foi todos os dias antes de entrar na sala de reunião, ele precisava pensar pelo menos em um membro da equipe e agradecer por algo que aquela pessoa tenha feito. Porque antes dele colocar essas regras, ele estava fazendo com muito esforço, muita coisa que não era dele, não era natural. Porque ele não tinha o hábito disso, né? Então a primeira regra foi essa, de escolher uma pessoa da equipe e trocar uma Uma ideia, agradecer situação, algo que né? ele fez, né? A segunda foi agradecer publicamente essa pessoa. Aí depois a terceira, assim aí ele foi, né? Foi Colocando, né? Mas depois flexibilizando. ele foi flexibilizando isso e aí depois ele foi ficando mais leve, mais alegre. E aí em um mês ele viu grandes mudanças, né? Então não adianta a gente falar, eu quero ser daquele jeito, eu quero conquistar aquilo, sem entender que existe um processo todos os dias para que você consiga conquistar aquilo que você deseja, né? E é de pouquinho em pouquinho mesmo, né? Que a gente vai mudando a nossa forma, criando esses Que não hábitos é mais de um dia para saudáveis. outro. Não Que o é de teu um dia para o outro. processo é diferente do dos outros. Isso também é muito Exatamente. importante. Exatamente. Né? Apesar de a gente ter padrões para tudo, a gente é diferente. E por fim, o segredo está no... Nos Muito tênis, bom, nos tênis. né? Está falando sobre essa questão do benefício da felicidade, né? O que que a gente tem que entender? O segredo para a utilização dessas ferramentas e para a mudança realmente ser permanente é criar hábitos que gerem Dividendos, dividendos recompensas. automaticamente, né? Sem a necessidade de um esforço contínuo, ou seja, que seja mais leve, né? Devagar você vai fazendo, isso vai acontecendo, vai ficando leve. O segredo para a criação desses hábitos é manter uma prática repetida, que o hábito é a repetição, né, os rituais, até que essas ações sejam da química neural, né? Até que o seu cérebro entenda que isso agora faz parte de quem é você. E o segredo para a prática diária é posicionar suas ações desejadas o mais perto possível do caminho da menor resistência, né? Então, assim, identificando as questões e fazendo essa mudança acontecendo no dia a dia. É muito, muito Mesmo que gostoso, né? seja Assim, 20 segundos por dia. mesmo que seja 20 segundos por dia, né? Ele dá essa ideia dos 20 segundos, mas é para você sentir. E eu acho muito interessante a gente finalizar da importância da gente ter a experiência de, gente, Ele né? experimenta tudo, né? Ele é Ele incrível. experimentou tudo. E eu gosto muito de falar, faça uma experiência, perceba Não se fala como você que fica não vai durante um conseguir tempo. sem Não fala que tentar. você não vai, exatamente. Não fala que você não vai Ah, mas eu conseguir. já tentei, eu já fiz regime 300 vezes, eu já tentei. Tá, É. mas desse jeito que nós estamos falando agora, Dessa forma, desta de uma forma, outra maneira, nessa qual academia, a nesse nova lugar. forma de você experimentar, né? E aí você vai criando isso. Isso é muito bom, né? Então, assim, o livro ele traz, gente, só para vocês lembrarem, então, o livro da vez é esse aqui, O Jeito Harvard de Ser Feliz. E a gente está finalizando ele, só tem acho que mais uma ou duas lives, né, amiga, para acabar? Uma, Só mais uma? Estou vendo aqui agora, só para a gente lembrar. eu acho que dá para acabar em uma, Investimento porque social acho que dá para acabar em uma, porque é o investimento social e depois a última que é espalhe benefício.
O efeito propagador, que é você contagiar as pessoas onde você está, né? É. Então a gente termina Como a a gente vai live ter daqui. 2 semanas, porque Sim, semana que vem eu não vou poder fazer, eu acho que dá sim. pra gente finalizar. Uhum. Dá sim. Então a gente está na penúltima live hoje. A próxima live nossa vai ser a última, e depois, então, somente na última live que a gente vai falar do novo livro, que também é muito legal. Mas o livro da vez é esse daqui, então, O Jeito Harvard de Ser Feliz, e ele traz pra gente essa, eu acho que é a ideia de semear mesmo, de você ter a experiência de se colocar nesses novos locais e novos hábitos na vida de vocês. E realmente faz muita diferença na nossa vida quando a gente vai criando novos hábitos, viu, gente? De É isso. ser feliz para conquistar e não conquistar para ser feliz. Não mudar para ser feliz, mas ser feliz, gente. Ser Curtir, feliz. curtir Curtir o as coisas, processo, curtir o curtir as processo, coisas. curtir a simplicidade, não ficar É um livro esperando, gostoso de ler, né, né? muito. Ele é Amei. um livro gostoso de ler e é uma coisa muito de ter a experiência de fazer, né? De ir fazendo as coisas. Muito bom. Todas as lives estão salvas, tá, gente? Desde o primeiro capítulo. Então, a gente sempre Inclusive deixa tudo salvo aqui outros no nosso livros, os outros porque livros, foram as outras lives desde o ano passado. Olha, tá aqui, ó. todos que A nós Lei do lemos. Triunfo, Nação Dopamina, Sem Esforço, tá tudo aqui, ó. Das nossas lives. Shakti, como que chamava? Shakti, Shakti. Shakti. É que Shakti não tá aqui porque eu presenteei uma amiga minha com ele. Ah, Com legal. todas as minhas anotações. Muito bom. Nossa, tem sido muito bom, Muito, né, Greta? é muito bom ter essa parceria contigo. Sim, Muito gostoso mesmo. também. E criamos o hábito. Criamos Criamos o o hábito, hábito da live exatamente. do livro. E com isso a gente Exatamente. A estuda, gente criou esse hábito, divide já tá na e gente. colabora com as pessoas. Muito Muito. bom, gente. Boa semana a todos. Até Beijo, daqui amiga. 15 dias. Até. Tchau, amiga. Beijo. Tchau.